Estamos tratando aqui todos os medos que a gente tem carregado dentro da gente. Vamos utilizar uma técnica de exercício de terapia emocional chamado TFT. E todos vocês que tiverem qualquer dificuldade, qualquer medo que estiverem carregando aí, a gente vai tratar hoje. Vamos liberar esses medos aí. Então, vou mostrar para vocês quais são os pontos que a gente vai trabalhar, tá? Quem for entrando, seja muito bem-vindo. Vou apresentar os pontos que a gente vai trabalhar agora. Podem repetir junto comigo. Deixa o celular em algum lugar que você possa usar suas mãos, tá? E observa o tamanho desse medo que você está sentindo. Dá uma nota de 0 a 10 para ele. Identifica, sendo 0, eu não sinto medo nenhum. E sendo 10, é um medo muito grande que às vezes me paralisa, tá? Então, repete junto comigo os pontos. Primeiro de olho aberto e depois a gente vai fazer o exercício de olhos fechados, tá certo? Então aqui, ó, do lado da mão, do dedo midinho, vai bater aqui nesse ponto, que é um ponto de acupuntura, de reversão psicológica, abaixo do nariz, queixo na dobrinha da boca, entre as sobrancelhas, uma mão só, abaixo dos olhos, no ossinho da bochecha, abaixo da axila, na altura do sutiã e clavícula peitoral. Esses são os principais pontos. Vou repetir logo depois para vocês, tá? Enquanto o pessoal chega, vou me apresentando para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou Ana Helena, eu sou terapeuta emocional e eu trabalho com técnicas de liberação emocional, com batidinhas em algumas partes do nosso corpo, que estão ligadas com a glândula pineal, com as nossas emoções, com as nossas memórias, as nossas memórias celulares. E a gente vai dissolver todas essas emoções negativas que atrapalham o nosso dia a dia, tá? Hoje o tema é medos. Então aquelas pessoas que têm medo, por exemplo, medo de ficar sozinha, medo de sofrer, medo de morrer, medo de ficar desempregada, enfim. Medo de ter sucesso financeiro ou de fracassar, né? Tem algumas crenças limitantes que a gente geralmente tem também. Então a gente vai trabalhar todas essas questões, tá bom? O pessoal já tá chegando a maioria aqui. Lembre de colocar o seu celular em um local que você possa usar suas mãos. A gente vai precisar das nossas mãos livres, tá? Quem tiver um fone de ouvido, melhor. Não sei se tá dando para ouvir a musiquinha que eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei meio baixinho, mas deixa eu chegar um pouquinho mais para perto. Algumas pessoas já disseram qual era o tamanho do medo, né? Tô aqui, eu uso esse Insta. É Gabi. Ah, esse aqui deve ser a Gabi da Silvana, né, Gabi? Vivi Andrade, sejam muito bem-vindas, meus amores. Então a gente vai começar agora, tá? Quem quiser chamar alguma amiga de vocês, tem um aviãozinho aqui embaixo, perto dos comentários. Clica nesse aviãozinho e manda para umas 2, 3 amigas falando, olha, sessão de terapia para liberar medos começando agora, tá certo? Então vamos lá, a gente já vai começar, ainda bem que eu já reiniciei mesmo o vídeo, então a gente ainda tem pelo menos uns 50 minutos pra gente trabalhar aí, e trabalhar os medos, tá certo? Então vamos lá. Diz aqui pra mim novamente, pelo menos algumas pessoas, coloca aqui de 0 a 10 qual é o tamanho do medo. Marquinhos, tem algum medo que você queira trabalhar também? A Gabi, a Silvana, a Karenzinha, me parece que era 10. Algumas pessoas falaram pra mim no privado, por exemplo, o medo de terminar um relacionamento abusivo, né? Muitas mulheres têm esse medo, porque às vezes estão ali presas a um relacionamento que tenta controlar, que coloca a pessoa se sentindo um lixo. E muitas vezes a gente acredita que a gente é um lixo, ou a gente acredita que a gente não vai se livrar daquilo dali, né? E uma das coisas assim que eu gosto muito de lembrar é que quando a gente está inserido num relacionamento abusivo, você não consegue visualizar solução para se libertar daquilo dali. E é isso, a única coisa que vem é o medo. E aí o medo te impede de enxergar as soluções. Então hoje, quem estiver vivenciando uma experiência dessa, e foram muitas mulheres que falaram comigo, vocês pensam justamente nisso. Tô com medo do quê? É de terminar esse relacionamento, do que poderia acontecer depois desse relacionamento. Quer ficar sozinha, quer não ter uma estabilidade financeira. Porque pior do que você estar sozinha é você estar acompanhada de uma pessoa que te machuca, que te humilha, que não te trata bem, não é verdade? Então eu sempre penso assim, o universo ajuda a gente. Por exemplo, se você chegou até aqui para me conhecer,
significa que você está pronta para trabalhar com alguma coisa que você precisa liberar aí de medos, né? Porque é uma técnica, gente, muito fácil, muito simples e que realmente funciona. Eu já ajudei mais de 500 pessoas com esse tipo de técnica. Então, é uma terapia que realmente assim revoluciona, tá? Então vamos lá. Eu quero que vocês fechem os olhinhos, inspirem bem profundo e soltem o ar pela boca. É importante que você solte esse ar pela boca, porque a gente está oxigenando sua glândula pineal, que se encontra no seu cérebro, que ela é que vai ligar e acessar todo o seu inconsciente, vai tratar também tudo que está ligado ali à tua intuição. Tua glândula pineal ela funciona como se ela fosse um roteador de informações. Então ela acessa as informações do seu inconsciente, as informações externas também. Então agora a gente vai dissolver tudo que está incomodando você aí. Escolhe um medo para tratar. Observa o tamanho dele dentro de você nesse momento agora. Que nota você daria quando você pensa nisso que te causa medo? Qual o tamanho dele? De 0 a 10. E agora eu quero que você observe qual é a sua reação física. Como é que seu corpo reage? Você sente algum aperto no peito, algum frio na barriga, alguma vontade de chorar, dor de cabeça? O seu corpo ele traz informações. E essas informações são informações físicas. Observa se vem algum ataque cardíaco, suadeira nas mãos. E fala aqui pra mim. Diz pra mim o que é que você tá sentindo agora. Como é que seu corpo tá? Ele tá tranquilo ou ele tá tenso? Algum aperto no peito, alguma angústia? Às vezes vem angústia. Escreve aqui pra mim. Vocês estão me ouvindo? Escreve aqui pra mim. Pra quem entrou agora, a gente ainda tá no iniciozinho, tá? Ainda não comecei de fato, tô só verificando algumas informações com vocês. A Carezinha tá sentindo estresse. Quem mais, gente? Para poder entender como é que vocês estão se sentindo, para poder orientar, né? Mari, vontade de chorar, o corpo da Jace tá tenso. Alguém tá com o coração apertado, alguma angústia? Tristeza, lua. Perfeito. Então, isso é importante para que a gente possa identificar como é que teu corpo reage, porque isso, quando o corpo da gente reage, significa que a gente fez conexão com a emoção. E isso é importante durante a terapia que a gente vai fazer agora com todos vocês. A gente vai fazer exercício dessa terapia para liberar o que está incomodando, tá? A Whatever tá com choro, tristeza, Jaque com frio na barriga, dor no peito, a Josi, coração acelerado, a Cris. Perfeito. Obrigada por vocês trazerem a informação para eu poder entender como é que vocês estão se sentindo. A Nath está com o coração disparado. Quando vocês sentem tudo isso, significa que então vocês se conectaram com medo. E aí fica mais fácil da gente tratar, tá? É sempre importante quando eu perguntar alguma coisa pra vocês me darem esse feedback pra poder ajudar. Quem não dá feedback eu não vou poder ajudar, tá? Da melhor forma. Quando vocês trazem informação eu consigo dar uma orientação e direcionar como é que vai ser o exercício pra vocês, tá? Sensação de cansaço interior, daquelas assim, não aguento mais o que eu tô vivendo aqui agora. Já esse ataque cardíaco. E a Januíbe angústia. Então vamos lá. Para quem entrou e que não viu os pontos, eu vou repetir de novo agora, tá? Faz junto comigo as batidinhas que a gente vai fazer no corpo da gente para dissolver esse medo. Quem não acredita, faz do mesmo jeito. Que você vai ver que maravilha que vai acontecer com você aí. Então aqui, ó, do lado do dedo, tanto faz, é dedo midinho, tá, gente? Tanto faz a mão que você vai usar. Você vai bater aqui. Eu gosto de fazer assim, repete comigo, bate do lado da mão, abaixo do nariz, queixo na dobrinha da boca, repete comigo, quem tá aí escrevendo repete comigo. Entre as sobrancelhas, entre esses dois pontos aqui, ó, você bate, abaixo do ossinho da bochecha, abaixo dos olhos, abaixo da axila, na altura do sutiã e para os homens, da altura do mamilo. E aqui clavícula peitoral, tá?
Então, são esses pontos que a gente vai usar hoje. Então, vamos começar agora. O ideal é que você esteja de olhos fechados. Por quê? Porque assim você se conecta mais facilmente com o seu inconsciente, tá? Quem tem dificuldade de fechar os olhos, ai, Ana, só consigo ficar de olho aberto. Tudo bem, tudo bem. Você só se concentra de olho aberto. Escolhe um ponto da sala, do quarto onde você estiver e fica olhando para esse ponto para a mente não ficar vagando. Qual é a coisa importante nessa técnica da terapia? É focar o pensamento exatamente no seu medo, naquilo que está mais te incomodando, tá? E daí, se o pensamento começar a querer viajar, traz ele de novo para o medo. Por que eu tenho que pensar no medo? Porque a gente vai desbloquear ele. Se você não focar no que está te causando medo, a gente não vai desbloquear, não consegue. Até, o exercício não vai funcionar, tá? A gente vai fazer pelo menos umas 2 ou 3 rodadas, se o tempo der pra gente fazer. Então vamos lá, fecha os olhos, inspira bem profundo, enchendo o seu abdômen de ar e solta o ar lentamente pela boca. Mais uma vez, inspirando bem profundo e soltando o ar pela boca. Agora eu quero que você pense nesse medo que você está sentindo. E aí você vai repetir dentro da sua cabeça, silenciosamente, esse medo que eu tenho de... Aí você fala, esse medo que eu tenho de ficar sozinho, esse medo que eu tenho de ser assaltada, esse medo que eu tenho de terminar o relacionamento, esse medo que eu tenho de não ser amada por fulano. Então você vai repetir mentalmente isso agora, tá? E todo o processo você vai ficar repetindo essa frase. Então vamos lá, bate do lado da mão, inspira bem profundo e solta o ar pela boca. Esse medo que eu sinto de... E você repete na sua mente. Abaixo do nariz, inspira bem profundo e solta o ar pela boca. Queixo, na dobrinha da boca, ó, na dobrinha da boca. Esse medo que eu sinto de... E foca o pensamento nesse medo. Entre as sobrancelhas, esse medo que eu tenho de... E concentra nele. Fecha os olhos, inspira bem profundo e pensa nesse medo. Abaixa o docinho da bochecha. Quem entrou agora pode acompanhar, fechando os olhinhos. E pensando no medo que você está sentindo, vai batendo nos pontos que eu vou indicando. Abaixo da axila, na altura do sutiã, e para os homens na altura do mamilo. Inspira profundo e solta o ar pela boca. Clavícula, peitoral. Esse medo que eu sinto de... Esse medo que eu sinto de... E pensa nesse medo. Concentra o pensamento nele. Inspira profundo e solta o ar pela boca. Entre as sobrancelhas, novamente. Esse medo que eu tenho de... Inspira profundamente, ó. Esse medo que eu tenho de... Solta o ar pela boca. Abaixo do ossinho da bochecha, abaixo do olho, no ossinho da bochecha. Inspira profundo e solta o ar pela boca. Esse medo que eu tenho e foca o pensamento exatamente no que te causa medo. Abaixo da axila, na altura do sutiã para as meninas e na altura do mamilo para os rapazes. É abaixo da axila mesmo, tá, gente? Ó, abaixo da axila, na altura do sutiã. Clavícula, peitoral. Inspira profundo, solta o ar pela boca. E observa o tamanho desse medo. Como é que eu me sinto quando eu penso nesse medo? Você pode sentir, pode começar a bocejar, pode vir vontade de chorar, pode vir dor de cabeça, pode vir uma angústia. Tá tudo certo, tá? Faz parte justamente da liberação emocional. Entre as sobrancelhas novamente, inspira profundo e solta o ar pela boca. Esse medo que eu sinto, quando eu penso no medo de...
abaixo dos olhos, esse medo que eu sinto quando eu penso nisso. E diz para você o que é que te causa medo e se concentra nesse medo. Inspira profundo e solta o ar pela boca. Abaixo da axila, esse medo que eu sinto de ir, e observa o tamanho desse medo. Clavícula, peitoral. Inspira profundo e solta o ar pela boca. Esse medo que eu sinto de ir, e observa o tamanho desse medo. Abaixa as mãos agora. Relaxa, olhinho fechado. Pensa no medo e veja qual o tamanho dele nesse momento. Observa se ele diminuiu ou se ele continua exatamente a mesma coisa. Geralmente as pessoas que continuam com o mesmo tamanho do medo têm algumas situações. Ou eu não consegui focar o pensamento, ou eu estou com alguma reversão psicológica e aí a gente tem que fazer um exercício de dissolver essa reversão psicológica, ou eu estou com alguma toxina no meu corpo e a gente precisa dissolver as toxinas. Tudo isso a gente faz em atendimento privado, tá? Para facilitar. Escreve aqui para mim qual o tamanho do medo de vocês agora. Diz como é que estava antes, como é que está depois que a gente fez essas 3 rodadas. Quem está com dor física, a gente depois vai dissolver essas dores físicas também, tá? Vou ensinar. Geralmente o nosso corpo ele responde fisicamente ao nosso sofrimento emocional. Então, se você carrega muita culpa ou você carrega uma sensação de que estou carregando o mundo nas costas, às vezes você tem dor de coluna. Quando a gente geralmente se silencia o que a gente pensa, o que a gente quer, a gente tem dor de garganta, ou tem sinusite, ou tem rinite, que é essa área toda aqui da comunicação com o mundo, né, de me expressar. O medo sumiu? Uau, Nath! Fala pra mim qual era o medo e qual era o tamanho do medo. A Luluzinha tá com vontade de chorar. Chorou, Lulu? Tem que chorar, tá? Eu não quero ninguém segurando o choro, é pra liberar mesmo. A Lua antes estava 10, agora tá 9. Conseguiu concentrar a Lua? Ou estava com o pensamento muito disperso? A Oreva estava com 10, agora está em 8. A Zete, de 8, medo 8, passou para 6 e está bocejando muito. Super normal bocejar, tá, gente? É super normal o corpo reagir com alguma dor. Significa que a gente está mexendo no teu emocional e ele está em ebulição aí no teu corpo. Ele precisa sair, está em movimento. Então a gente está movimentando essa energia para ela ser dissolvida do seu corpo, tá? Fátima, medo da obesidade mórbida diminuiu de 8 para 6. Uau, que maravilha. Januíbe, estava quanto o tamanho que você falou que agora baixou? A Carezinha, acho que antes era 10, né, Karen? Era 8, não lembro, agora tá 7. A rinite atacou, super normal, tá? Porque tá acessando aí suas questões emocionais, então o nosso corpo ele reage mesmo. Já que estava quanto antes que agora tá 8? A Cris diminuiu, tô muito relaxada. A Cris é aquela questão que você me trouxe, né? Então você vai pensar justamente na sua exposição. Quando eu me exponho para alguém, como é que eu me sinto? Aí você pensa nisso, você pensa na situação acontecendo aqui e agora. Todo medo de vocês vão visualizar aquela situação acontecendo. Se for uma situação palpável, real, tipo, eu tenho medo de falar em público. Então você pensa muita gente na sua frente e você falando em público. E daí você vai conseguir dissolver isso aí em vocês, tá? Aquelas pessoas que têm medo de ficar sozinha, se imagina sem ninguém na tua vida. Sem um amor, sem uma família, se for o caso, né? Então imagina a situação acontecendo aqui e agora. Porque a gente está utilizando a sua glândula pineal para acessar o seu inconsciente, buscar informação e dissolver e liberar. Entende? Faz sentido para vocês? Algumas pessoas aqui dizendo, a Cris está mais relaxada, a Luluzinha diminuiu de 10 para 7, a Josi de 8 para 5 e a gente só fez, gente, 10 minutos de exercício. Presta atenção, 10 minutos de exercício já diminuiu bastante. Imagina uma sessão inteira de 50 minutos, que maravilha. Medo de recair, na depressão. Nath, foi você que me deu aquele relato, né? Que o medo era 8 e sumiu! Gente, que lindo! Como eu tô feliz por você, Nath! Gente, a Nath
ela tá falando aqui, né, que era o medo de cair na depressão novamente. Ela já vivenciou uma história de vida de muita depressão. E o medo era 8, e agora ela disse que tá sem medo nenhum. Olha que maravilha. Olha que mágico. E as pessoas não acreditam que funciona. Faz muita diferença, gente. Isso é muito profundo. E eu sempre recomendo assim, ó, os psicólogos, os psiquiatras, os amigos terapeutas que puderem aprender essa terapia, essa técnica TFT, vai abrir eu acho que já abriu, na verdade. Abriu, se não me engano, foi essa semana, eu vou até checar. Quem tiver interesse em fazer o curso, gente, me fala, porque esse curso ele só abre 2 vezes ao ano. O último curso desse ano vai ser esse mês, eu acho que já abriram as inscrições e vai fechar acho que no domingo agora, amanhã. Quem tiver interesse me procura que eu dou maiores informações e passo o link, tá? Eu recomendo para todo profissional que trabalha na área emocional, mental, na saúde mental. Funciona e o resultado é muito rápido em consultório, tá? Vamos lá. Lua, o pensamento ficou assim um pouco disperso. Pois é, por isso que a redução foi pequenininha. Quando você foca o pensamento no que eu estou conduzindo, a resposta emocional é muito mais rápida. Reduz bastante. Vamos fazer agora, tá? Vamos fazer de novo. Nilmária. Tenho muita dificuldade em respirar fundo, não consigo atingir a sensação de alívio. Não tem problema, Nil. Você vai respirar dentro do que você consegue, dentro do seu limite. Quando eu digo respira fundo, é porque é o ideal, mas é o seu fundo, até onde você consegue ir, tá? E sempre solta o ar pela boca. É importante isso, tá certo, gente? Nath, eu tô muito feliz por você, viu? Que esse medo de cair na depressão, de voltar à depressão era muito alto e simplesmente sumiu. Então vamos lá? Só pode psicólogo? Não, Mari. Qualquer pessoa pode fazer o curso, qualquer pessoa. Eu, gente, fiz esse curso e eu trabalho com essa terapia. Eu tratei vários traumas meus, porque essa técnica ela é auto-aplicável. Então você pode fazer, por exemplo, para você ajudar a sua família. Você pode fazer simplesmente para ajudar seus amigos. Você não precisa ser nenhum profissional da saúde para aprender essa técnica. Você pode simplesmente entrar no curso, fazer o curso e tratar você mesma. É fantástico. Ou tratar outras pessoas que você tenha carinho, teus filhos. As professoras que quiserem utilizar essa técnica em sala de aula para acalmar os adolescentes, acalmar as crianças. Alguém que tenha medos, alguém que tenha estresse, trabalha com ansiedade. É muito bacana. Por exemplo, o Newton que está aí, acabou de escrever. Eu fiz também, é muito bom. O Newton, ele não é profissional da área de saúde, mas ele me seguiu, me conheceu no YouTube, procurou uma ajuda minha e quando teve o curso eu mandei para ele o link, ele fez, gente, e ele está se tratando, ele mesmo se trata, entendeu? Então é maravilhoso, ele recomenda também para muita gente, me manda um monte de gente, né, Newton? Para conhecer aqui a técnica. Então vamos lá, quem tiver curiosidade me pergunta que depois eu passo o link do curso, tá? Então vamos lá? Vamos de novo fazer a rodada agora, olhinho fechado, inspira bem profundo, fecha os olhos, pensa no seu medo agora. Se conecta com isso que está te causando medo. E aí você vai repetir mentalmente, esse medo que eu tenho de... e se conecta com o medo. Bate do lado da mão, do lado do dedo midinho, tá? Do lado da mão aqui, ó, com todos os dedinhos, tá vendo? Bate aqui, inspira profundo, onde você conseguir inspirar e devagar você solta o ar pela boca. Por que eu preciso inspirar e soltar o ar pela boca? Para eu oxigenar minha glândula pineal. Abaixo do nariz, em cima da boca. Esse medo que eu tenho de... Bora, Dona Vitória, Dona Zete. Esse medo que eu tenho de... Queixo na dobrinha da boca. Inspira bem profundo, solta o ar. E conecta o pensamento. Se vocês ficarem pensando em qualquer outra coisa que não seja esse medo, não vai funcionar, tá? Entre as sobrancelhas... Inspira profundo, olho fechado, solta o ar pela boca. Esse medo que eu tenho de... Abaixo dos olhos, no ossinho da bochecha. Esse medo que eu tenho de... E se conecta com esse medo.
Abaixo da axila, na altura do sutiã, para os rapazes na altura do mamilo, mas abaixo da axila. Esse medo que eu tenho de ir, e se conecta com medo. Clavícula, peitoral, inspirando profundo e soltando o ar pela boca. Esse medo que eu tenho de ir. E pensa no medo, pensa na situação. Se conecta com isso, nessa memória emocional que você tem, que você sente. Entre as sobrancelhas, esse medo que eu sinto de ir, inspira profundo e solta o ar pela boca. Abaixo dos olhos, no ossinho da bochecha. Esse medo que eu sinto de ir, inspira e solta o ar pela boca. E se conecta com esse medo que você sente. Abaixo da axila novamente. Esse medo que eu sinto de ir. E pensa nesse medo. Clavícula, peitoral. Inspirando profundo e soltando o ar pela boca. Esse medo que eu sinto e observa o seu corpo. Como é que meu corpo está quando eu penso nesse medo? Como estão minhas emoções quando eu penso nesse medo? Como é que esse medo me governa? Como é que ele tenta me controlar? Isso. Entre as sobrancelhas, inspira profundo, solta o ar pela boca. E pensa no medo que você está sentindo agora. Abaixo dos olhos, no ossinho da bochecha, esse medo que eu sinto de ir. E mantenha um pensamento focado. Abaixo da axila, na altura do sutiã. Esse medo que eu sinto de ir. E pensa nesse medo. Clavícula, peitoral, esse medo que eu sinto de... Solta o ar pela boca, inspirando profundo e soltando o ar pela boca. Isso, abaixa as mãos. Inspira bem profundo, soltando o ar pela boca. Observa o tamanho desse medo. E agora eu vou pedir para você colocar sua mão direita do lado do seu peitoral esquerdo, um pouco abaixo da clavícula, do ossinho da clavícula. E você vai fazer uma massagem circular nessa região do seu peito. Pode ser em cima da roupa, não tem problema nenhum. E você vai repetir em voz baixinha, mas você precisa falar, tá? Você vai repetir assim. Independente de eu sentir esse medo na minha vida, repete para eu escutar. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Inspira bem profundo e solta o ar pela boca, assim. E agora a gente vai repetir novamente. Independente do medo que eu estou sentindo, independente desse medo que eu sinto, eu consigo dar conta de tudo. Eu consigo dar conta de tudo. Inspira profundo e solta o ar pela boca. Continua fazendo a massagem no seu peito. E vamos repetir mais uma vez. Independente do medo que eu esteja sentindo, independente do tamanho desse medo na minha vida ainda, eu sei que eu consigo dar conta. Eu sei que eu consigo dar conta. Inspira bem profundo e solta o ar pela boca. Abaixa as mãos agora. Inspira profundamente, observa o tamanho do medo dentro de você. Quem chegou agora pode ir ficando aqui, que a gente ainda vai fazer mais uma rodada desse medo. Observe o tamanho do medo dentro de você nesse momento agora, de 0 a 10. Observa como é que está o seu corpo, se ele está mais leve. Se tem mais alívio. Se o peso já diminuiu. E escreve para mim agora. Qual era o tamanho do seu medo antes? E qual é o tamanho do seu medo agora?
A Thaís estava com medo 8 e agora o medo tá 3. Que maravilha! Quem mais, gente? Tá se sentindo muito leve. Que bom, Thay. Fico muito feliz. Quero ver a senhora voltar para terapia, viu, dona Thaís? Esse povo que foge. A Gleide, você estava com medo de que tamanho, Gleide? Era 10 ou era 8? Eu acho que era 10, né, Gleide? O tamanho do seu medo. O Marcos estava com medo 10 e está com medo 2, gente. Que maravilha, Marcos. Olha que bacana. A Gleide está mais leve, está bocejando. A Mari Pintada estava 8 e agora está 3. Uau, que maravilha. O Whatever estava 8, agora está 6, está mais leve. Luluzinha de 8 foi para 5. A Nath está com mais leveza ainda. A Lua, que estava 9, agora está 6. Josi, que era 8, passou para 4. Gente, olha que poderoso, gente. E quando a gente faz em grupo, a energia é muito maior. Tem aquelas pessoas que não acreditam, mas nós estamos em uma egrégora. Em uma egrégora que nossa glândula pineal faz em conexão com outras glândulas pineais. Que cada um de nós tem uma glândula pineal aqui no centro do nosso cérebro. Essa glândula funciona como roteador de informações. Então ela vai vibrando as informações, a gente está em conexão aqui mental, juntos, todas essas mulheres e homens aqui. Então quando a gente começa o trabalho de fazer o desbloqueio, as nossas glândulas, elas se conectam. E daí o tratamento é mais poderoso, vai dissolvendo mais facilmente com todo mundo. Olha que bacana. A Zete está com o corpo mais leve, mais relaxado, e de 8 passou para 3. Olha que lindo! Ah, eu sou apaixonada por essa técnica. A Fátima estava com medo em 8, agora está em 3. Era o medo de ter uma morte mórbida. Foi isso, Fátima, que você tinha falado do seu medo? Ou era de ter, de engordar, alguma coisa assim, né? A Lua conseguiu chorar muito, maravilhoso. Quando a gente chora durante a técnica da liberação emocional, isso é muito poderoso. Porque você está tirando os bloqueios do seu campo energético, que é isso aqui, ó. Olha aqui para essas bolinhas. Tá vendo essas bolinhas? Elas funcionam como bloqueios. O que a gente está fazendo é limpar essas bolinhas para que esse campo energético que você tem, que é o seu campo vital, ele possa fluir normalmente. Então, quando você diz assim, tô mais leve, tô bocejando, tô até chorando, você está desbloqueando. E aí você começa a se sentir mais tranquila. E o medo vai simplesmente sumindo. A Cris, me visualizei sorrindo. Depois senti a vontade e chorei. Muito bacana. Maravilha, Cris. Luluzinho no começo estava 10, depois diminuiu, né, Lulu? É porque você escreveu muito separadinho. É sempre bom quando vocês colocam. Era tanto e agora tá tanto. Na mesma frase, porque aí facilita, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Nilmar, o medo estava 7. Era um medo de quê, Nil? Era de morrer, né? Que você tinha falado. Antes era 7, agora é 4. Estou muito leve. O corpo estava tremendo e agora sinto apenas os dedos tendo um pouquinho de tensão nervosa. Perfeito. Vou precisar sair. Beleza, Thay, sem problema. Obesidade mórbida, né, Fátima? Tava com esse medo. E que agora reduzi, acho que foi para 2 ou 3, né? Que delícia. Ritinha, seja bem-vinda, gatona. Adoro a sua energia. Então vamos lá. Para quem entrou agora, eu vou fazer mais uma rodada, tá? Anne Freitas, Jeane, Michele, se vocês quiserem ficar aí, a gente vai fazer mais uma rodada. Vamos tocar em pontos específicos do nosso corpo. A Ritinha adora técnica, a gente está sempre fazendo, de vez em quando a gente posta aqui as nossas sessões de terapia, né, Rita? A Rita é uma das minhas meninas que faz tratamento comigo e que está simplesmente a gente, ó, subindo assim, ó. Subindo no tratamento dela, evoluindo demais. Então vamos lá, vamos fazer de novo. Para quem já zerou, continua fazendo do mesmo jeito, porque a gente agora vai fortalecer também a sua sensação de coragem, tá? De que você pode enfrentar qualquer coisa, tá certo? Se tem alguém aí que tá com medo de terminar relacionamento, de ficar sozinha, faz junto também, pra gente fortalecer quem você é e o seu poder pessoal, tá certo? Então vamos lá, ó. Baixo do lado da mão. Do lado desse dedo midinho, tá? Inspira profundo. Quem entrou agora faz de olho aberto.
porque eu não vou poder explicar cada pontinho, então você me acompanha. Mas quem já estava fazendo antes, faz de olho fechado, tá? E se conecta com o medo que você está sentindo. Medo de quê? Se conecta com um único medo e foca o pensamento. Abaixo do nariz, esse medo que eu estou sentindo. Queixo na dobrinha da boca, esse medo que eu estou sentindo. E pensa no medo. Entre as sobrancelhas, esse medo que eu estou sentindo. E pensa nele. Abaixo dos olhos, tem umas pessoas que têm medo de fracassar na vida. Tem pessoas que têm medo de não dar certo profissionalmente. Então escolhe só um único medo, tá? Abaixo da axila, esse medo que eu estou sentindo. E pensa nele, no tamanho que ele está dentro de você. Clavícula, peitoral. Inspira profundo e solta o ar pela boca. Esse medo que eu estou sentindo. Inspira e solta. Entre as sobrancelhas novamente. Esse medo que eu estou sentindo e pensa no medo. Abaixo dos olhos, no ossinho da bochecha. Inspirando profundo e soltando o ar pela boca. Abaixo da axila, esse medo que eu estou sentindo. E pensa no medo. Inspira e solta o ar pela boca. Clavícula, peitoral, esse medo que eu estou sentindo. Inspira profundo e solta o ar. Isso. Relaxa as mãos, olhinho fechado. Mão direita agora do lado esquerdo do peito. Um pouco mais para cima, mais próximo da clavícula. Do ossinho aqui que a gente tem perto do nosso pescoço. Faz uma massagem circular. E você vai repetir em voz baixa, mas você precisa falar, tá? Independente desse medo na minha vida, eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Inspira profundo e solta o ar pela boca. Independente desse medo na minha vida, eu sei que sou capaz de seguir adiante. Eu sei que sou capaz de seguir em frente. Inspira bem profundo e solta o ar pela boca. Independente desse medo na minha vida, eu sei que eu sou maior que ele. Eu sei que eu sou maior. Inspira o ar pela boca bem devagar. Independente desse medo na minha vida, repete em voz alta. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu reconheço a minha capacidade e o meu valor. Eu reconheço a minha capacidade e o meu valor. Inspira profundo e solta o ar pela boca. Abaixa a mão. Relaxa, observa o tamanho do medo nesse momento, observa como é que está o seu corpo agora, como você está se sentindo, qual a sensação física, se você está sentindo mais leve, quem estava aí com dor de cabeça, observa se a dor de cabeça permanece ou se já foi embora, se reduziu. E escreve aqui para mim como que estava antes e como está agora. Escreve o antes e o depois. Observa como é que estão suas emoções agora. E enquanto vocês vão escrevendo, eu vou, para aqueles que entraram também agora, lembrando que meu nome é Ana Helena, eu sou terapeuta emocional e eu trabalho com liberação de pensamentos, sensações e emoções pesadas e negativas, crenças limitantes, os medos, as mágoas. Pessoas que perderam entes queridos também, que estão em luto, as pessoas que carregam mágoas. Aquelas crenças do tipo assim, nada vai dar certo na minha vida, eu nunca vou ser feliz. Aquelas pessoas que sentem um vazio muito grande, têm vontade de se matar, que têm vontade de morrer. As pessoas que têm depressão, que têm síndrome do pânico. Todas essas questões emocionais eu trato com essa técnica.
E aí eu utilizo também outras técnicas, o reiki, tanto presencial quanto à distância, o Theta Healing, a utilização de cristais. Então tem muita coisa que a gente pode utilizar para dissolver todos esses pesos emocionais que a gente carrega, tá? Deixa eu ver aqui. E quem quiser pode me procurar no privado. Eu sempre digo assim, que as pessoas só não se tratam comigo porque não querem, porque mesmo com alguma dificuldade financeira, a gente ajusta dentro do seu orçamento, do que dá para você pagar, para que você possa ficar realmente tratando e liberando esses traumas que a gente carrega. Eu sempre facilito da melhor forma, tá, gente? Podem contar comigo, é só me mandar uma mensagem. A Nilmária, eu estou muito leve, parece mentira, mas os dedos pararam de tremer. Que maravilha, Nil! E era aquele medo de morrer, né? Olha que delícia. A Lua agora está de 6 para 3. Antes estava 8, né, Lua? Estava 8, passou para 6 e agora 3. Perfeito. A Cleide, sentindo leveza, bocejos e agora diminuiu para 3. Antes, a Silvia, da Itália, estava agitada e agora está relaxada. Amo essa técnica, a Anne. Luluzinha, nossa, passei por uma situação hoje que me deixou muito temerosa. Estava a 1000. Essa live caiu como uma luz na minha vida. O medo caiu agora para 2. Estava em 10, não foi, Lulu? Gratidão, Ana. Eu que sou muito grata. Lulu, sabe o que eu vou pedir para você? E para todos vocês que fizeram essa técnica agora comigo, deixa um comentário no post da live. Tá? Tanto da live quanto da chamada para live. O primeiro post que eu coloquei, coloca o relato de vocês, porque essa é a forma que vocês têm de retribuir por essa técnica que eu geralmente só faço em consultório, né? O que eu fiz com vocês aqui agora é exatamente como eu faço quando eu atendo alguém. Então a forma que teria de retribuir, que sempre precisa existir essa troca, né, do que a gente dá e o que a gente recebe, para que haja um equilíbrio na constelação familiar. A Beth Helling fala justamente sobre isso, o equilíbrio entre dar e o receber. Se eu estou recebendo, como é que eu posso retribuir isso daí? Então eu peço para vocês tanto que compartilhem os meus posts, que tirar também uma foto da gente aqui, minha foto aqui online, e daí vocês podem publicar nos stories de vocês e me marcar, o que vocês acharam, deixar um comentário nos meus posts, salvar o post, porque isso faz toda a diferença para mim. Pode parar para vocês, mas faz grande diferença para mim, tá? Eu vou ficar muito... A Zezé estava com medo 8 e foi para 0. Zero. Gente, 0 de medo agora. Olha que poderoso. Lu, sinto um grande alívio físico e mentalmente. Relaxa, Anne. Sentindo arrepios se espalhando pelos ombros e leveza. Que coisa boa. Que bom, Jeane. Olha que lindo, gente. E as pessoas não acreditam o quanto que funciona. Medo da obesidade mórbida. De 8 passou para 1. Fátima. Funciona, acreditam. Ana, você trabalha com cognitivo comportamental? Não, Cris. Eu trabalho com a terapia TFT, que é justamente essa técnica que eu estou passando aqui para vocês. A gente tem uma conversa antes. A gente faz uma avaliação emocional da intensidade que você está trazendo, que você precisa tratar. Por exemplo, eu já tratei mulheres que passaram por situações de estupro e de abuso. E daí, muitos anos vivendo do trauma, né? Vive do trauma, que paralisa completamente a vida, até de relacionamentos, de achar que merece só coisa ruim, que não é merecedora de amor, que se isso realmente aconteceu é porque ela merece sofrer. Então, existem traumas secundários que vêm justamente do trauma que eu passei hoje, por exemplo, que eu passei 10 anos atrás. Então, a gente vai criando ali, segundo outros traumas e crenças limitantes. Então, nas nossas conversas de terapia, eu vou avaliar toda a sua história de vida, eu vou fazer uma anamnese emocional do que você traz e o que você carrega do seu passado, tanto do passado recente, quanto do passado antigo, lá da tua infância, com teus pais, o que é que você vivenciou, o que é que você passou, quais foram os registros que estão mais pesados dentro de você. E daí a gente vai começar a tratar o que for mais forte e você vai percebendo que daquela listinha que você me traz, às vezes a pessoa tem 10 coisas que ela precisa tratar. Daquela listinha a gente trata, por exemplo, 5 e todas as outras são tratadas, como é que eu falo assim? Ressoando, entende?
A gente nem precisa tratar todas elas. Se eu trato metade delas, grande parte já é tratada junto, tá? Não sei se eu me fiz entender. Me diga aí se você se responde sua pergunta. E se está claro para você. Gratidão sempre, Silvana. Sou muito grata. A psicóloga Leila. Gratidão, Ana. Sinto-me leve e plena. Leila, a técnica para você fazer nos seus conselhos também. Giane, tenho muito a saber mais sobre a constelação familiar. Easy Gel é muito bacana. Não trabalho com constelação, mas eu utilizo os conceitos da constelação nas minhas sessões de terapia também, porque fazem muito sentido e ajuda muito a gente dissolver alguns emaranhados que a gente tem no nosso campo emocional, tá? Quem quiser particular 50 minutos, olha a diferença. A gente 3 rodadas só, não foram 4. E olha que mudança que acabou tendo com vocês que estão aqui me assistindo. Imagina uma sessão inteira particular. Então, quem precisa ter contato, peço esse retorno de vocês, que deixem um comentário no final do vídeo ou no post. Tira uma foto. Bora tirar foto, gente, aqui? Quem puder tirar foto aqui, ó, tira uma foto. Peraí que eu vou tirar... Tira uma foto. Peraí. Tira uma foto aí, quem puder, gente, para me marcar depois. Dá um print. E me marca, coloca nos seus stories. Quem quiser colocar no feed também, eu vou agradecer. E daí vocês me marcam. E eu vou ficar muito grata, tá? Deixa eu ativar os comentários de novo. A gente finaliza. Obrigada, Silvia. Boa noite aí para você na Itália. Várias pessoas que eu atendo, tanto na Itália, nos Estados Unidos, Austrália também. Até da Austrália, gente. Já tratei gente também até de Dubai. Né? Que delícia. No Brasil todo, no mundo inteiro. Porque terapia a gente pode fazer em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo. Basta a gente ter um celular, fone de ouvido. Até quando não tem fone de ouvido, funciona do mesmo jeito. E quem quiser saber mais sobre o curso dessa técnica, pode falar comigo, que eu vou indicar onde eu fiz. Tá? Não sou eu que vou dar o curso, não. É onde eu fiz. Se eu não me engano, as inscrições encerram amanhã. Só tem 2 vezes ao ano. Tá bom? Ó, beijo pra vocês. Vou esperar os comentários, tá, gente? Escreve lá pra mim. Beijoca, fica com Deus. E muito obrigada.